Bom dia, paz do Senhor. Mais um domingo aqui na presença de Deus. E eu gostaria de convidar a igreja a se colocar de pé para que a gente possa... Sei que já estamos na presença do Senhor, já saímos de casa desde que acordamos, mas que a gente possa, nesse momento, colocar diante de Deus as nossas preocupações, para que possamos prestar um culto agradável a Deus e que a gente possa estar sensível ao que Ele tem a falar conosco nessa manhã. Senhor, te louvamos, Deus, por essa oportunidade de estarmos aqui na Tua casa, pela saúde, pela vida, por esse dia maravilhoso, Deus. Perdoa os nossos pecados, falhas, fraquezas, Deus, e que possamos, Deus, te prestar um louvor agradável a Ti, Senhor. Seja com toda a nossa família, nossos vizinhos, nossos irmãos aqui, e que possamos ter momentos assim especiais aqui na Tua presença, Senhor. Fala aos nossos corações e aceita os nossos louvores, em nome de Jesus. Amém. Eu gostaria que a gente que nós abríssemos as nossas Bíblias em Efésios 2, 8 e 9. É bem conhecido o texto. Efésios 2, 8 e 9. Que diz assim: porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Então, assim, nós estamos aqui pela graça de Deus, um presente que a gente recebeu sem merecer, que é a nossa salvação. Mas que não foi de graça, é de graça para a gente, mas que Jesus pagou um alto preço para que nós hoje estivéssemos aqui gozando dessa graça, que é uma responsabilidade também, né? Que nós temos uma responsabilidade com essa graça que Deus nos deu, que é a salvação. Então, nesse momento, nós vamos louvar ao Senhor com o ministério. Graças a Deus. Eu navegarei no oceano
e do teu amor que restaura em mim o meu amor por ti, Jesus. Engrandecerei, exaltarei o teu nome diante dos reis e dos poderosos. Eu louvarei a ti, Jesus. Glória somente a ti, Senhor, nós damos, Pai. Santo és o teu nome, Senhor. Tudo está preparado aqui, a casa e o meu coração também. Tu és o único motivo que me fez chegar. Os filhos já estão chegando aqui. Agora somos 2 ou 3 ou mais. Encontre meu coração disposto a queimar por ti. Todos os versos e canções que eu consegui cantar, todas as vezes quebrantado,
Santo Deus. Aleluia. A gente declarou que para Deus que Ele possa receber a nossa adoração, que é o fruto da graça dele por nós. E agora também temos um momento importante do nosso culto, que é o das ofertas. Eu vou deixar um versículo também em Salmo 20, versículo 7, que diz assim: uns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor nosso Deus. Porque até aqui o Senhor tem nos ajudado e cremos que Ele continuará nos ajudando. E que a gente possa trazer nossas ofertas. Eu vou pedir ao Rogério para vir orar, Rogério, pelas ofertas. E aproveitar e pedir pelos desempregados, pelas pessoas que estão passando por situações difíceis e agradecer por tudo que Deus tem nos feito. Né? Amém. Amém. Oremos. Deus, obrigado pela Tua bondade em nossas vidas. Obrigado, Deus, pela Tua graça, pelo Teu amor, Deus, e porque o Senhor tem sido conosco. Pai, nesse momento agora, eu te peço, ó Deus, cuide das ofertas que serão depositadas, ó Deus, aqui na Tua casa, cuide dos irmãos e irmãs, ó Deus, que administram esses valores. Eu te peço também, Deus, cuida, Deus, da vida financeira da Tua igreja. Deus, cuida, Deus, do dia a dia, do trabalho de cada um. Deus, seja com aqueles que estão desempregados, que seja em nome de Jesus, o Senhor abre portas a cada um. Pessoas, Deus, que passam necessidade, pessoas, Deus, em inúmeras situações de vulnerabilidade. Sabemos que temos, ó Deus, em nossa nação, suplicamos a Tua bondade e te pedimos, por favor, ó Deus, continue conosco, porque precisamos e somos dependentes de Ti, ó Deus. Em nome de Jesus, amém. Você pode vir com alegria. O tempo de cantar chegou, o tempo de dançar chegou, o tempo de cantar chegou, o tempo de dançar chegou. E Ele vem saltando pelos montes. E Ele vem saltando pelos montes. Seus cabelos são brancos como a neve. Seus cabelos são brancos como a neve. E nos seus olhos há fogo. Incendeia, Senhor, a sua noiva. Incendeia, Senhor, a sua igreja. Incendeia, Senhor, a sua casa. Vem me incendiar. Incendeia, Senhor, a sua noiva. Incendeia, Senhor, a sua igreja. Incendeia, Senhor, a sua casa. Vem me incendiar. Vem me incendiar. Vem me incendiar. Bem, vamos orar agradecendo ao Senhor. Deus, nós queremos Te render graças por cada oferta, cada dízimo, Senhor, colocado aqui no Seu gasofilácio, Senhor. Nós consagramos a Ti, Senhor, cada recurso, cada semente, Senhor. E conforme foi lido, ó Pai, pela Tua filha nesse texto, que nós venhamos a cada dia mais confiar no Senhor, ó Pai. Nós sabemos que do Senhor vem a nossa provisão e que nós possamos depositar a nossa confiança no Senhor. Senhor, seja o nosso provedor todos os dias, Senhor. Abençoa também, ó Pai, aqueles que necessitam, ó Pai, de uma área, Senhor, na vida deles ali, de uma intervenção do Senhor nessa área. Que o Senhor possa tomar em Tuas mãos, Senhor, conforme também já foi orado aqui. E nós Te pedimos, Senhor, abençoe a administração
restauração da tua casa, Deus. Que tudo venha a ser, ó Pai, administrado com o máximo de sabedoria e temor do Senhor, ó Pai, em nome de Jesus. Nós te agradecemos e te louvamos. Amém. Glória a Deus. Graça e paz a toda a igreja, um dia abençoado a todos. Quero aproveitar esse momento que você ainda está de pé e convidá-los a abrirem a Bíblia no Evangelho segundo Lucas, Evangelho do Senhor Jesus, conforme o relato de Lucas, capítulo 19, nós vamos fazer a leitura a partir do versículo 1. Lucas, capítulo 19, nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 10, a história, o relato da conversão de Zaqueu. Eu quero convidar você nessa manhã a receber essa palavra, permitir que o Senhor fale com você de uma maneira poderosa, e eu creio que nós seremos muito instruídos neste texto. Lucas, já falar Zaqueu, né? Se você procurar o livro de Zaqueu aí na tua Bíblia, se tiver, você me procura no final, tá? Você procura quem te ajuda aí, que está estranho. Evangelho de Lucas, capítulo 19, versículo número 1, todos acharam, amém? A palavra do Senhor então declara assim: entrando em Jericó, Jesus atravessava a cidade, e eis que um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos publicanos, procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu num sicômoro, a fim de ver Jesus, porque ele havia de passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse: Zaqueu, desça depressa, porque hoje preciso ficar na sua casa. Zaqueu desceu depressa e o recebeu com alegria. Todos os que viram isso murmuravam, dizendo que Jesus tinha se hospedado com um homem pecador. Zaqueu, por sua vez, se levantou e disse ao Senhor: Senhor, vou dar a metade dos meus bens aos pobres, e se roubei alguma coisa de alguém, vou restituir 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: hoje houve salvação nessa casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Somente até aí, quero convidar você a orar junto comigo nesse momento. Feche seus olhos. Deus, nós te agradecemos pela palavra lida nessa manhã. Obrigado, Senhor, porque nós cremos que é a revelação da Tua palavra e ela será liberada aos nossos corações nesse momento. Senhor, tome nas Tuas mãos a vida de cada irmão, de cada irmã, Senhor, aqui nesse lugar, e que o Senhor venha, ó Pai, trabalhar em cada coração. Usa também, Senhor, a minha vida para ministrar essa palavra. Senhor, que todo impedimento venha cair por terra em nome de Jesus, e que nós possamos, Senhor, sair daqui nessa manhã alegres, sabendo, ó Pai, que o Senhor nos instruiu, que o Senhor liberou sobre nós uma palavra abençoadora. Nós te agradecemos e oramos assim em nome de Jesus. Amém. Você pode se assentar, permaneça com a sua Bíblia aberta aí nesse texto, que o Senhor fale com você em nome de Jesus. Amados, o tema dessa mensagem nessa manhã é o impacto do Evangelho, o impacto do Evangelho. E quando nós lemos esse relato aqui na vida de Zaqueu, nós estamos diante de um texto de conversão dos mais impactantes e impressionantes que nós temos na palavra do Senhor aqui registrado. A história de Zaqueu, ela é permeada por uma série de detalhes que nós vamos ver aqui nessa manhã, que tornam essa história de conversão ainda mais especial e mostra para nós, amados, aqui nessa manhã também, o impacto que o Evangelho precisa causar no nosso coração, na nossa maneira de viver. Hoje aqui na escola dominical nós estudávamos sobre o jejum e nós precisamos, amados, levar sempre em consideração uma coisa: tudo que fazemos para Deus é transformador. Tudo que nós fazemos para Deus e vivemos na presença dEle é transformador. A caminhada com Deus é uma caminhada transformadora.
ninguém que se depara com a presença de Deus permanece da mesma forma. É impossível, amados, a gente ter uma verdadeira experiência com Deus e permanecermos com as mesmas manias, permanecermos com as mesmas teimosias, permanecer com os mesmos pecados, com o mesmo estilo de vida. Nós precisamos levar isso em consideração. A verdadeira experiência com Deus é uma experiência transformadora, e é uma experiência de transformação contínua, não importando quanto tempo que você já tem de caminhada, a transformação precisa continuar acontecendo, e a gente percebe isso aqui na vida de Zaqueu, e eu quero começar essa mensagem destacando aqui alguns pontos interessantes sobre as barreiras que Jesus atravessou para alcançar Zaqueu. Esse ainda não é o primeiro ponto, mas é importante destacar isso aqui para você, porque muitas barreiras estavam levantadas diante de Zaqueu e que poderiam impedi-lo de receber aquilo que Deus tinha para ele. Quer ver? Eu vou citar aqui 4 pontos. O primeiro deles é que Zaqueu exercia uma profissão que era detestável no meio do povo. Você já deve ter ouvido isso em algum momento. O cobrador de impostos era visto como uma pessoa maldita no meio do seu povo, porque era visto como alguém que tirava riquezas daquelas pessoas e levava para o império. Então, Zaqueu era detestável. As pessoas olhavam para Zaqueu e viam nele uma pessoa desprezível. E o texto bíblico, inclusive, vai mostrar para nós que, olha aí o versículo 2, um detalhe importante aí. O cobrador de impostos, ele já era mal visto. Agora imagina Zaqueu, olha aí, ó, versículo 2. Eis que um homem rico, chamado Zaqueu, chefe dos publicanos, olha aí, ele não era só um publicano, ele não era só um cobrador de impostos, era o chefe da corja toda. Então eu olhava para Zaqueu e falava, tu é o cabeça, né? Tu é o pior de todos eles. Então Zaqueu já tinha esse problema. Um outro problema também é que Zaqueu era corrupto. A gente vai ver aqui no versículo 9, na verdade, versículo 8, que Zaqueu vai dizer assim, ó, e se roubei alguma coisa de alguém, vou devolver 4 vezes mais. Zaqueu aqui está confessando, né, gente? Vamos ser bem sinceros, né? Olha, se eu roubei alguém, eu vou devolver 4 vezes mais. Zaqueu dá sinais de corrupção na vida dele, o que era muito comum no meio dos publicanos, porque além de cobrar os impostos, eles cobravam um a mais que ia para o bolso deles direto. Isso acontecia, e não acontece hoje mais, é estranho ouvir isso, eu sei, mas isso acontecia naquela época. Então, Zaqueu era corrupto. Uma outra coisa, terceiro ponto aí, é que Zaqueu era visto pelos judeus como um impuro deplorável. Além dele ser um cobrador de impostos, ele era também alguém considerado pela religião um pecador da pior espécie. Era visto como alguém rejeitado também do ponto de vista religioso. E o quarto e último aqui que eu destaco é que até mesmo a comida de um publicano, isso aqui é interessante, até mesmo a comida de um publicano era rejeitado pelos judeus, por 2 motivos. Porque era considerado uma comida impura, porque era fruto de pecado. Ou seja, ele comprou essa comida com dinheiro de pecado. Então, a comida dele já é impura. E um outro detalhe também é que, do ponto de vista de um judeu, aquele recurso que Zaqueu ganhava, ele não dava o dízimo daquilo. Então, o dinheiro dele também era considerado um dinheiro maldito. Então, um judeu nunca que ia entrar na casa de um publicano para comer. E é interessante que Jesus fala aqui no texto, precisa ir para a sua casa, e o texto bíblico vai nos mostrar que Jesus comeu na casa de Zaqueu, Jesus estava ali, a gente vai perceber isso aqui daqui a pouquinho. Então, Jesus salta todas essas barreiras para encontrar o pecador Zaqueu. Assim como Jesus também, amado, saltou muitas barreiras para te alcançar e para me alcançar. Como a Patrícia ministrou aqui na abertura do culto, amados, a graça do Senhor, embora seja dada de graça para nós, custou muito. Quantas barreiras o Senhor não atravessou para te alcançar? Pensa aí na sua vida, na sua história. Quantas coisas poderiam ser impedimento para você ter um encontro com Deus e o Senhor atravessou? Talvez você era mal visto pelos olhos de muitas pessoas, talvez você tenha sido rejeitado por muitas pessoas. Cada um de nós aqui temos uma história diferente e o Senhor atravessou essas barreiras para nos alcançar. Só que uma outra coisa também a destacar que é o seguinte, é que não foi só Jesus que teve que tomar atitudes, o próprio Zaqueu também tomou uma atitude bem complicada e desafiadora, porque
ao subir numa árvore, naquele momento ali, eu vou até ler aqui o que eu anotei aqui para você, olha só. Ao subir na árvore, Zaqueu correu o risco de ser desprezado através de insultos e deboches. Uma pessoa adulta que subia numa árvore naquele momento ali, naquelas condições que Zaqueu se encontrava, ele poderia colocar toda a sua reputação em risco, porque era um deboche tremendo. Zaqueu já era baixinho, desprezado, sobe na árvore. Amados, ele precisava de honra e dignidade para exercer a profissão que ele tinha. Então, subindo naquela árvore, ele coloca também em risco toda a sua carreira profissional, digamos assim, né? E aí eu quero pensar com você uma coisa, antes de entrarmos aqui nos pontos da mensagem. Imagina o risco que Zaqueu não correu, Marcos. Imagina se ele sobe naquela árvore e Jesus passa e não dá bola para ele. Como que ele ficaria para continuar cobrando imposto do povo? Ele ia ser insultado ainda mais. Falar, tu subiu na árvore, rapaz. Né? Você se comportou como uma criança. Porque para o judeu naquele tempo, a dignidade, a imagem, o status era muito importante. E subir numa árvore é como você se rebaixar ao status de uma criança. Fala, você não tem nem maturidade para vir cobrar imposto de mim. Zaqueu colocou muita coisa em risco, mas no final valeu a pena. E eu quero entrar aqui com você nessa mensagem, então, com 2 pontos nessa manhã, para nós pensarmos e meditarmos aqui sobre os impactos do Evangelho na nossa vida. E eu quero destacar aqui para você o seguinte, amados, nós precisamos, repito, permitir que o Evangelho transforme toda a nossa maneira de viver. E o primeiro ponto que eu quero destacar aqui, pedir para você anotar, é dedicando um novo empenho. Dedicando um novo empenho. Eu quero convidar você aqui a ler comigo o versículo número 8 e o versículo 9. Na verdade, só o 8 por enquanto. Versículo 8 diz assim: Zaqueu, por sua vez, se levantou e disse ao Senhor: Senhor, vou dar a metade dos meus bens aos pobres. Se roubei alguma coisa de alguém, vou restituir 4 vezes mais. Há uma mudança aqui de empenho na vida de Zaqueu. Até aquele momento, Zaqueu se empenhava para extorquir pessoas e elevar a sua condição acima de qualquer outro. A dedicação de Zaqueu era uma dedicação para o mal. E quando Zaqueu tem um encontro com Jesus, a dedicação dele agora é uma dedicação pautada pelo Evangelho. E eu quero destacar uma coisa importante para você aqui agora, amados, porque há um risco que nós corremos quando nós temos um encontro com Deus, na nossa caminhada, que é o seguinte: antes eu me dedicava a fazer coisas pecaminosas, só que depois do encontro com Jesus, eu corro o risco de me dedicar em ser um religioso. A gente já falou isso aqui algumas vezes, e é interessante, a gente vai ver aqui agora nessa manhã, que Zaqueu, ele toma atitudes que vai para além da religião. Zaqueu não ficou no nível da religiosidade. Essa atitude de Zaqueu aqui, essa declaração que ele faz, revela que aquele homem, ele foi de fato transformado pelo Evangelho de Jesus. Sabe por quê? Eu quero destacar aqui isso para você. Porque a religião judaica naquele momento, ela dizia o seguinte: alguém só deveria restituir algo para outra pessoa se tivesse roubado, no caso aqui de Zaqueu, tivesse roubado bois ou carneiros. Olha aqui, isso daqui é importante destacar. O que Zaqueu fala é o quê? Vou restituir 4 vezes mais se eu roubei alguém. Só que pela religião, ele só deveria fazer isso se ele tivesse roubado bois ou carneiros e tivesse vendido aqueles bois e carneiros. Ou seja, pelos olhos da religião, Zaqueu não precisava fazer aquilo. Quando nós nos tornamos apenas mero religioso, a gente fica calculando o nível de dedicação que a gente tem que ter na caminhada. É como os discípulos perguntaram para Jesus: mestre, até quantas vezes nós temos que perdoar?
Mestre, até onde nós temos que ir? Só que o evangelho, ele rompe com essa estrutura. A gente não fica preocupado em até onde eu tenho que ir. A gente não fica preocupado pelos limites da religião. A gente vive e mergulha o evangelho. E o evangelho diz que a nossa vida pertence a Deus. Então o meu esforço em servir ao Senhor é até onde eu consigo chegar. É até onde a minha vida ela pode ser entregue. Pastor, até quando, até onde eu tenho que ir para ser bênção na vida de alguém? O máximo que você puder. A palavra do Senhor vai dizer e vai nos mostrar, não se limite pelos limites da religião fria, não se limite pela letra, não se limite, vá e viva o sobrenatural de Deus na tua vida. Zaqueu poderia olhar muito bem e dizer assim, olha, a religião não me cobra devolver 4 vezes mais para essas pessoas. Pela religião eu não preciso. Zaqueu poderia muito bem ficar ali parado, eu não vou devolver nada. A religião, opa, fui alcançado, beleza. A religião não me exige disso. Só que o Espírito Santo de Deus, a presença do Senhor na vida de Zaqueu fez ele ir além dos limites da religiosidade. Zaqueu viu que ele fez mal à vida de muitas pessoas e agora a dedicação dele para o bem é além da dedicação que ele tinha para o mal. Antes ele roubou o X, agora ele devolve 4X para quem ele roubou. Ou seja, amados, o que isso ensina para nós? Se antes no mundo eu tinha uma dedicação intensa para fazer o que era mal, agora para viver para Jesus, essa dedicação ela tem que ser muito maior. Ela tem que ser muito maior. A dedicação de Zaqueu aqui foi 4 vezes mais. E a gente também tem que trazer isso para a nossa vida, amados. Às vezes a gente fica muito religioso. Eu vou ficar aqui só nos limites aqui da zona de conforto da religião. Eu vou fazer só o que me mandarem fazer. Eu vou fazer só o que... Não, amados, quando nós conhecemos o Evangelho, de fato, nós percebemos que tudo pertence a Deus. O meu tempo pertence a Deus. A minha vida pertence a Deus. As coisas que eu tenho pertencem a Deus. Tudo que eu tenho, tudo que eu vivo, tudo que eu sou, é de Deus e está mergulhado nele. Zaqueu mostra para nós o tamanho do impacto do Evangelho na vida de uma pessoa. A gente não fica, amados, calculando o passo, a gente não fica olhando se vai valer a pena ou se não vai, a gente pega e faz quando o Espírito Santo de Deus toca no nosso coração. Ele faz aquilo para responder à graça que ele recebeu da parte de Deus. Aquela restituição, uma outra coisa interessante também, para destacar aqui para você, é o seguinte, é que essa restituição, ela só deveria ser feita se tivesse testemunha do ato cometido. E aí eu pergunto para você, tinha testemunha desses atos de Zaqueu? Muito provavelmente não, pelo modo que os publicanos agia na surdina. Você acha que um publicano ia tocar a trombeta e falar assim, ó, estou cobrando a mais mesmo, e é para mim, estou colocando... Colocava nada. O modo de operar era na intimidação pessoal, onde ninguém vê, não tinha testemunha. Mais um ponto que Zaqueu poderia olhar e dizer assim, eu não preciso fazer isso, eu não preciso tomar essa atitude, mas ele foi além. E para fechar ainda aqui esses pontos aqui sobre o momento de Zaqueu ali, a restituição era vista como uma prática para que a pessoa pudesse receber perdão. Eu vou restituir aquilo que eu roubei para receber perdão de Deus. Só que Jesus já tinha declarado perdão sobre Zaqueu. Jesus já tinha entrado na casa de Zaqueu. Zaqueu tinha todos os motivos para não ir além. Zaqueu tinha todos os motivos para não fazer o que ele fez. Só que a graça de Deus colocou ele para fazer aquilo que o Evangelho faz conosco. É como a palavra do Senhor diz, se alguém pede para andar 1 milha, anda 2. É como a palavra do Senhor diz, se alguém pedir a túnica, dê também a capa. A palavra do Senhor diz, se alguém der na direita, ofereça também à esquerda. O Evangelho nos ensina a ir além. O Evangelho nos ensina a sermos generosos com a nossa vida. A gente não fica preocupado, a gente não fica calculando. Então a dedicação, ela muda. Quando nós somos realmente impactados pelo Evangelho, eu percebo que eu devo viver para Deus com uma intensidade muito maior do que quando eu vivia lá no mundo. Eu devo servir a Deus com uma alegria muito maior do que aquela alegria que eu tinha para fazer besteira lá atrás.
Antes, aí a gente ouve muito desse testemunho, né? Antes o camarada virava à noite enchendo a cara de cachaça, antes o camarada acordava cedo para ir para o bar, e aí se converte, aquele empenho todo que ele tinha para fazer o mal, ele não tem para viver para Deus, não aguenta fazer o bem durante um tempo intenso como ele tinha antes para fazer o que era mal. Zaqueu nos mostra, repito mais uma vez, se antes eu agia no nível 1 para fazer o mal, agora eu vou ao nível 4 para fazer o que é bom. A minha vida para Deus, ela será mais intensa do que era antes sem Deus. Dedicação pelo Evangelho. Zaqueu quebra todos os padrões da religiosidade, ele não se prende, ele mostra realmente o fruto daquilo que Deus fez na vida dele. O Evangelho não está preocupado, amados, em discutir até onde que eu tenho que entregar, até onde que eu tenho que servir, até onde que eu tenho que ir. O Evangelho é uma entrega sem reservas, movida pela gratidão, pela graça recebida por Deus. Eu nem combinei com a Patrícia, né, Patrícia? A palavra da abertura e a palavra da pregação. O Evangelho não tem reservas. O Evangelho não tem reservas. E aí eu estava, esses dias, por exemplo, para ilustrar isso aqui também, estava vendo naquele texto, foi até quando a gente estava preparando para a oferta missionária, né, e eu estava olhando o texto lá de 2 Coríntios, é impressionante como que também nessa prática das ofertas, por exemplo, a coisa muda dentro do Evangelho ali, quando a gente chega nas cartas de Paulo. Quando você olha para o Antigo Testamento, você percebe ali a religião estabelecendo um limite muito sólido e muito estabelecido sobre o que eles deveriam dar. Eles mostram ali na palavra que era a 10ª parte de tudo que eles deveriam dar. E quando a gente chega no Novo Testamento, no apóstolo Paulo, a gente vê ali na carta de 2 Coríntios, ele fala o seguinte: sejam fartos em toda obra de generosidade, sejam generosos de acordo com aquilo que vocês podem fazer. Ele não estabelece mais, ali a gente não percebe mais um limite sendo colocado. Olha, você vai só até aqui, você tem que cumprir até aqui. Agora o Evangelho causa em nós um impacto de generosidade. Eu não vou ficar colocando aqui limites, eu não vou ficar colocando aqui, estabelecer muros e paredes, eu vou até onde Deus me permitir ir. E isso, amados, não é só para essa área financeira, isso não é só para a prática de ofertas, isso não é só para a prática de dízimo, isso é para a nossa prática de vida. Digo de novo, leia o Sermão do Monte, você vai ver Jesus tirando os limites e falando, olha, o Evangelho é radical, o Evangelho ele intensifica tudo, pega também pecados. Antes Jesus vai falar, olha, a lei diz que se vocês adulterarem com uma mulher, vocês estarão em pecado, só que agora eu digo a vocês, se vocês olharem com uma intenção impura, já cometeram adultério com ela. O Evangelho é muito mais radical, o Evangelho é muito mais profundo, e nós precisamos entender isso. Eu não posso ficar colocando reservas para ser bênção na presença de Deus. Eu não posso ficar me limitando, não se limite. Não fique com medo de se entregar mais ao Senhor, não fique com medo de viver as novas experiências que Deus vai proporcionar a você, não se limite, não, eu nunca fiz isso, pastor, eu nunca tive essa experiência. Mergulhe a fundo, se Deus está abrindo essa porta para você, vai fundo, se entrega sem reservas. Um dos impactos do Evangelho na nossa vida é uma nova dedicação, amém? Segundo ponto aqui, para fechar essa mensagem, novo padrão de satisfação. Novo padrão de satisfação. E aí eu quero ler com você agora o versículo 9. Versículo 9 diz assim: então Jesus lhe disse, hoje houve salvação nesta casa, pois também este é filho de Abraão. Porque o Filho do Homem veio para buscar e salvar o perdido. Novo padrão de satisfação. Primeiro ponto que eu falei foi o que? Uma intensidade de servir, uma nova dedicação. E agora, um novo padrão de satisfação, um novo padrão de felicidade. A minha alegria agora ela é medida de uma maneira diferente. Zaqueu agora ele não se satisfaz pelo tamanho do lucro que ele obtém, no trabalho que ele realiza, muitas das vezes de uma maneira até pecaminosa. Agora a satisfação de Zaqueu está em alegrar o coração de Deus. Sempre que eu vejo o filme de Jesus e quando chega nessa cena aqui sobre a vida de Zaqueu,
um filme especial, o nome do filme até é Só Jesus, aí não dá nem para falar para vocês indicar, porque tem um monte com o mesmo nome, né? Jesus. O que eu vi era esse o nome do filme. E eu lembro que a gente tinha um VHS lá em casa, a gente assistia esse daí, e tinha uma cena sobre a conversão de Zaqueu. E aquela cena, sempre que eu leio esse texto, vem essa cena na minha cabeça. A cena era a seguinte: Jesus na casa de Zaqueu, sentado à mesa, comendo, aquela felicidade, o ator que interpreta Jesus com um baita sorriso no rosto, e Zaqueu levanta da mesa e faz aquela declaração: se eu roubei alguém, vou devolver 4 vezes mais. E aí Jesus, quando ele fala essa frase aqui no filme, ele fala com alegria, e aquela cena ficou na minha cabeça, ele declarando: hoje houve salvação nesta casa, pois este também é filho de Adão. Ele se alegrou em ver a nova conduta de Zaqueu. E aí eu quero trazer isso para nós aqui nessa mensagem. O nosso padrão de satisfação tem que ser o quanto que eu estou alegrando o coração de Deus com aquilo que eu faço. O quanto que eu tenho alegrado o coração de Deus com aquilo que eu tenho tomado de atitude. Amados, a Bíblia é intensa quando relata emoções para nós. A palavra do Senhor diz para nós que há festa quando um salvador, ou quando um pecador é salvo. Há festa no céu pela salvação de alguém que é resgatado. Há festa. Amados, imagine só por um momento a explosão no céu quando uma pessoa se entrega ao Senhor. Imagina você a explosão de alegria quando alguém é resgatado. O Senhor Jesus, ele relata isso nas parábolas. O filho pródigo, quando está voltando para casa, o pai da história sai correndo na direção dele. Aquilo, naquela cultura, não era algo comum de acontecer. Porque um homem, da postura do pai, que estava certo, como estava naquela história, ele ficaria e manteria a sua postura. Lembra que eu falei aqui antes? A dignidade na cultura do judeu era algo muito caro. Então, um pai que está certo na história e está vindo um filho lá que fez besteira, agora fica ali, parado, esperando, né? Vamos ver o que ele vai falar, né? Vamos ver o que esse sujeito vai fazer agora. Só que o que Jesus conta na história? Quando o pai viu o filho lá longe, ele sai correndo. E para um judeu aquilo era um escândalo, porque a roupa do judeu, o judeu não usava calça, né, gente? Então a roupa subia. Aquilo representava uma vergonha, porque o pai sai correndo na direção de um filho que fez uma besteira muito grande, sem nem perguntar o porquê que o filho está voltando. Representa a alegria do Senhor quando nós nos voltamos para Ele. Imagina como que fica o coração do nosso Deus quando você libera um perdão. Imagina como fica o coração do nosso Deus quando você obedece. Imagina como fica o coração do nosso Deus quando você reconhece que sem Ele você não é nada. Imagina como fica o coração de Deus quando você passa a viver para alegrar o coração dEle. Amados, é explosivo. A palavra do Senhor, ela usa linguagens realmente exageradas para destacar isso. O Senhor se alegra. A palavra vai dizer que o Senhor Jesus também, quando ele viu a fé do centurião, que declarou para ele, o que o centurião falou? Lembra desse texto? O centurião disse assim: mestre, estou com um servo morrendo lá na minha casa. E aí Jesus começa a conversar com aquele centurião, e num determinado momento ele vai dizer o quê? Só dá uma ordem, porque eu sou chefe de homens, e quando eu dou uma ordem ela é cumprida. O que dirá o Senhor? Só dá uma ordem que o meu servo vai ser curado lá. O texto bíblico diz que Jesus exclamou. A palavra diz que o Senhor Jesus exclamou. Exclamar é gritar, é bradar. O Senhor Jesus não virou e falou assim: nunca vi fé assim em Israel. Ele não falou assim. A palavra diz que Jesus explode de alegria. Nunca foi visto fé como essa no meio dos judeus. O Senhor explode, amados, quando nós obedecemos. O Senhor explode de alegria quando nós fazemos a vontade dEle. Amados, nós precisamos viver um estilo de vida em que eu venha a almejar isso. Senhor, eu quero que o Senhor dê pulos de alegria com a maneira como eu vivo. Eu quero que o Senhor se regozije ao ver a obediência na minha vida. Eu quero, Senhor, eu quero sentir isso, eu quero experimentar isso, eu quero sentir e viver dessa maneira. Amados, a gente tem que ser muito intenso na maneira de viver o Evangelho. Esse é o centro da mensagem que nós vemos na vida de Zaqueu. Nós precisamos olhar
e ver que o Evangelho é impactante. É impactante. Não podemos, amados, ficar limitando isso, não podemos buscar outra satisfação que não seja alegrar o coração de Deus. Às vezes, pelo fato da gente não poder ver com os nossos olhos físicos, a gente se esquece que o nosso Deus é um Deus de relacionamento. A palavra nos revela um Deus que nos ama. Eu estava vendo ontem um vídeo, ou anteontem, não sei, de um historiador, de um pesquisador que foi participar de um programa de entrevista, e ele estava ali para falar sobre a tarefa dele de arqueólogo. É o Rodrigo Silva, né? A gente estava até conversando aqui hoje cedo. Eu até compartilhei esse vídeo lá no Facebook. E ele, num determinado momento, conversando ali naquele podcast, ele estava falando sobre as evidências arqueológicas que ele já estudou, e ele foi entrando no assunto, chegou uma hora que ele virou para os rapazes e falou assim, olha, a partir de agora não tem como, eu vou ter que entrar na minha fé, posso falar? E aí eles falaram, pode. Irmãos, que depoimento, ele falou, olha, eu chego até um determinado nível e eu percebo que existem evidências de que existe um Deus criador, ou existe algo que tenha criado esse mundo todo. Eu chego a essas evidências, no meu ponto de vista, só que eu descobri pela fé que esse Criador, ele se relaciona, e aí ele conta o testemunho dele, de como que ele venceu a depressão e a amargura na vida dele, quando ele descobriu que Deus é Deus de relacionamento. E aí eu, só aproveitando o gancho para finalizar, ele pegou e fez um teste lá com os rapazes, que eu achei bem interessante. Ele pegou um quadro, Rafael, e ele projetou um quadro. O quadro era lindo, umas montanhas, né, tudo bem detalhista, assim, montanhas de neve, tudo bem pintadinho. E aí ele virou para os rapazes e perguntou assim, vocês acham que quem pintou esse quadro aí tem que características? Aí eles começaram a falar, né, olha, parece que é uma pessoa sensível, parece que é uma pessoa detalhista, parece que é uma pessoa... E aí eles foram falando várias virtudes, né? Aí falou, legal, vocês acham que quem pintou esse quadro foi um homem ou foi uma mulher? Aí eles falaram, olha, não tem como saber. Aí eles não responderam. Aí eles falaram, mas vocês olhando para o quadro sabem que tem um pintor, né? Ele falou, sim. Aí ele falou, tenta adivinhar quem pintou esse quadro. Aí eles chutaram alguns nomes lá. Aí ele falou, sabe quem pintou esse quadro? Que vocês falaram que é delicado, que é isso, que é aquilo. Quem pintou esse quadro foi Adolf Hitler, um dos maiores assassinos da história da humanidade. Aí os caras espantados, né? Aí ele falou, pois é. Às vezes a gente olha para esse mundo aqui, a gente vê que tudo tem ordem e tal, tem que ter um Criador por trás disso, que é tudo muito bem ordenado, é muito sensível, só que pela fé eu percebo que esse Criador, ele não é um Adolf Hitler que pintou esse quadro aqui, pela fé eu percebo e eu sinto, eu sou envolvido por um Deus que ama, porque muitos povos antigamente adoravam a deuses que eles tinham medo, deuses que eram assassinos, deuses que eram mentirosos, deuses que eram asquerosos, só que nós servimos a um Deus que exala amor. A Bíblia Sagrada é o único livro que você vai encontrar de todas as religiões do mundo que vai falar de um Deus que ama, de um Deus que morre pelos seus. É o único livro que você vai encontrar essa informação. Deus é um Deus de amor, e se Ele é um Deus de amor, eu tenho que viver uma vida para satisfazer e alegrar o coração desse Deus que me ama muito, com um amor incalculável, com um amor grandioso. Ele é o nosso Deus. Zaqueu entendeu isso. Quando ele ouve Jesus declarando isso sobre a vida dele, isso é revelado para nós. Hoje houve salvação nesta casa, pois esse também é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Amados, precisamos pensar muito sobre os impactos do Evangelho na nossa vida. Precisamos pensar muito. A gente não pode se conformar em viver uma vida mais ou menos, uma vida morna, uma vida de meia entrega. A nossa entrega tem que ser intensa, mesmo que você não tenha a glória de homens, mesmo que as pessoas não entendam, mesmo que você viva ali num ambiente onde você seja incompreendido, a gente tem que ser intenso na maneira de viver o Evangelho. E eu quero fechar essa mensagem te levando a pensar no seguinte: como que você pode ser mais intenso na vida com Deus hoje? Como você pode começar? Quero convidar você a se colocar de pé.
feche seus olhos e vai refletindo sobre essa palavra que você recebeu aqui nessa manhã. A gente viu aqui, amados, Zaqueu não quis nem saber quais eram os limites da nova vida que ele deveria viver. Ele olhou até onde ele poderia chegar e ele foi. Eu vou devolver 4 vezes mais para aqueles que eu possa ter roubado. Ele não foi perguntar para um fariseu, ele não foi perguntar para Jesus: mestre, até quanto que eu tenho que devolver? Mestre, eu tenho que devolver? Mestre, até onde que eu tenho que ir? Mestre, até que nível eu tenho que chegar? Ele simplesmente foi. Precisamos tirar as reservas da nossa vida. Pastor, quantas vezes eu tenho que orar por dia? Pastor, até quantas vezes eu posso jejuar no ano? Pastor, quantos capítulos da Bíblia eu tenho que ler? Pastor, quantas pessoas eu tenho que evangelizar? Quantas vidas eu tenho que cuidar? Não se faça essa pergunta, amados. Faça aquilo que você pode. Viva sem reservas o Evangelho de Jesus, viva com intensidade, veja as oportunidades diante de você e entre por essas portas, aproveite essas oportunidades. Vamos orar ao Senhor e pedir nessa manhã que Ele tire de nós todas as barreiras que nos impedem de ir além, todas as barreiras que nos impedem de avançar, de sermos generosos, de sermos amorosos, de sermos perdoadores, de sermos pessoas que vivem pelos padrões eternos e espirituais. Santo Deus, nós queremos nos colocar diante de Ti. Obrigado, Senhor, por essa palavra. Obrigado, Senhor, por essa revelação. O Teu Evangelho, Senhor, que impacta a nossa vida. Foi liberado sobre nós, Senhor, um perdão incalculável. Foi liberado sobre nós, Senhor, um amor sem medida, um amor que o mundo nunca viu. E nós não podemos viver uma vida calculada, Senhor. Nos ensine a viver uma vida de entrega, nos ensine a viver uma vida intensa, nos ensine a viver uma vida, Senhor, que nós possamos realmente declarar: eu queimo na Tua presença, Senhor amado. Espírito Santo de Deus, nos envolva com esse fogo, nos envolva, Senhor, com esse avivamento, com esse amor, com essa entrega, Senhor amado. Nós queremos ser como Zaqueu foi, tomou as atitudes, viu as oportunidades. Senhor, nos impacte com esse amor, Senhor amado. Se porventura nós esfriamos em alguma área, aqueça o nosso coração, Senhor. Nós queremos ir, nós queremos avançar, nós queremos ver o Teu reino, Senhor, crescendo nesse mundo. Faça, Senhor, através de nós, que não venha, ó Pai, precisar levantar uma outra geração, que não seja necessário, Senhor, levantar outras pessoas. Faça em nós aquilo que o Senhor tem para fazer em nós, Deus. Usa-nos, Senhor, usa-nos, Deus. Nós queremos viver uma vida de intensidade. Ó Senhor, nos dê amor pela Tua palavra, nos dê amor, Senhor, em buscar a Tua face, nos dê amor, Senhor, em abençoar a vida de pessoas, de sonhar, ó Pai, com as coisas eternas. Que a nossa prioridade seja o reino de Deus e a Sua justiça, Senhor amado, em nome de Jesus. Oh, Senhor, nós entregamos nosso coração diante de Ti. Nós queremos, Senhor, nos rasgar diante da Tua presença. Que todo ego, Senhor, todo ego limitado, humano, pecaminoso, Senhor, venha a ser humilhado pelo amor de Cristo Jesus em nós, Senhor. Oh, Deus, muito obrigado por essa manhã na Tua casa. Senhor, nos envolva com esse amor. É a oração que nós fazemos. Oramos assim em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, aleluia, Santo Deus. Você pode aplaudir ao nome do Senhor, aleluia, glória a Deus, aleluia, glória a Deus, aleluia. Nós vamos orar, amados, agradecendo ao Senhor por esse culto, entregando esse tempo nas mãos do Senhor. E eu quero te pedir, esse culto está gravado, essa mensagem está gravada, eu gostaria que você continuasse meditando nessa mensagem, meditando nessa palavra que você recebeu, amados, porque o Senhor tem grandes coisas para nós. O Senhor tem grandes coisas para nós. Com quem eu tenho a oportunidade de falar, eu falo e eu declaro, profetizo, peço, clamo e oro. Eu creio que o Senhor tem grandes coisas para a IMEFRE. Eu creio que o Senhor tem grandes coisas para a tua família. Eu creio que o Senhor tem grandes coisas fazendo o teu ministério. A gente tem que buscar isso. Olha para a tua vida e peça: Senhor, mostra como que eu posso ser útil nisso.
Senhor, como que eu posso ser útil no teu reino? Vamos buscar isso, amados, intensidade, intensidade, intensidade. A gente não sabe o que a gente vai encontrar pela frente, as lutas, as dificuldades, mas nem nos interessa. O nosso negócio é avançar. Vamos pregar o Evangelho, vamos viver para Deus e que nós possamos nos alegrar em alegrar o coração dEle. Amém, amados? Glória a Deus por isso. Quero orar com você, agradecendo por esse culto nessa manhã. Quero convidar você a já fazer aí a tua oração. Agradeça ao Senhor por aquilo que Ele falou contigo. Agradeça ao Senhor por aquilo que Ele ministrou ao teu coração nessa manhã. Agradeça a Ele por você estar aqui nessa manhã ensolarada. Agradeça pelo dia que Ele te deu. E agradeça porque Ele já tem grandes coisas para fazer através de você. Já agradeça de antemão, em nome de Jesus. Senhor, muito obrigado, Deus. Obrigado por estarmos aqui na tua casa. Obrigado, Senhor, pelos louvores, pelas orações. Obrigado, Senhor, pela vida da Patrícia, pela vida do Lucas, do Isaac. Obrigado, Senhor, pela vida da Drica, da Fernanda, do Tiago, Senhor. Muito obrigado por cada irmão e irmã que serviu nesse culto, a vida da Natane. Senhor, nós te louvamos porque o Senhor tem movido em nosso meio. Obrigado, Senhor, pela tua graça que tem nos abençoado de uma maneira poderosa, Senhor. E nós te pedimos, conclua, faça a obra que o Senhor tem para fazer em nossas vidas, Senhor, que nós não venhamos parar pela metade, que nós não venhamos, Senhor, abandonar o barco, que nós não venhamos, Senhor, abortar os planos que o Senhor tem para nós, Deus. Muito obrigado, abençoe o nosso domingo, abençoe, Senhor, o culto de logo mais à noite, que tenhamos, ó Pai, um outro momento abençoador aqui neste lugar, Senhor, e que o Senhor continue sendo conosco. Abençoe a IMEFRE, Senhor, nós te pedimos, abençoe cada ministério, abençoe, Senhor, em todas as demandas da tua igreja, Senhor. O Senhor sabe os nossos sonhos, o Senhor sabe, ó Pai, aquilo que nós temos buscado, e nós te pedimos, Senhor, seja conosco, seja, Senhor, conosco, como Moisés declarou, ó Pai, que o Senhor possa ir conosco, ó Pai, nessa caminhada, que nós não venhamos caminhar, Senhor, fora da tua presença, mas que o Senhor nos acompanhe, Senhor, em cada passo. É a oração que fazemos, Senhor, oramos assim em nome de Jesus. Amém, aleluia. Antes de receber a bênção, só lembrando, tem cantina, né? A cantina é? Panqueca, qual o valor? R$8 a panqueca. Olha aí, de novo, né? O almoço de domingo está aí garantido já. Abençoe o Ministério do Santuário, panqueca, R$8. Você pode procurar aqui no fundo depois e ter um almoço abençoado aí em nome de Jesus, amém? Vamos receber então a bênção do nosso Deus. Que a graça do Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e a doce consolação, comunhão e poder do Espírito Santo de Deus, repouse sobre sua vida hoje e permaneça para todos sempre. Todos digam amém. Aplauda o Senhor, domingo abençoado.